Oi, o meu nome é Maísa e hoje é dia de lançamentos. No mês passado eu não trouxe um vídeo com os lançamentos de julho, então eu resolvi fazer um apanhado aqui dos principais lançamentos do mês de julho e juntar com os lançamentos do mês de agosto, lembrando que eu sempre trago aqueles livros que tenham relação com o nicho do canal. Então a gente tem livros de fantasia, ficção científica, suspense e mistério, romance contemporâneo, um leque bem amplo. Mas eu fiz aí uma avaliação daqueles livros que eu gostaria muito de fazer a leitura. E antes de começar a fazer a indicação dos livros, eu queria te fazer um convite. Gosta de livros? Gosta de estar por dentro dos lançamentos literários? Se inscreve no canal, também te peço a gentileza para curtir, para compartilhar, para fazer comentários e para me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações aqui na caixa de descrição. Bom, nós tivemos muitos lançamentos interessantes no mês de julho, alguns deles eu inclusive já fiz a leitura, mas eu queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é Sol e Estrela, do Rick Riordan, um livro muito aguardado pelos fãs de Percy Jackson, ou seja, eu, e de um personagem que eu sou extremamente fã, gosto muito do Nico D'Angelo, desde a primeira vez que ele apareceu, acho que ele tem uma história aí, uma história de vida muito complexa, tudo que aconteceu em relação à irmã dele, em relação ao pai, ao interesse amoroso dele. Se você leu Percy Jackson, sabe do que eu tô falando. Então eu queria muito um final feliz para ele. Não sei se já vai ser um final feliz, mas a gente tem aqui O Sol e a Estrela, publicado pela Intrínseca. Agora um livro de suspense e mistério jovem, Os 5 Sobreviventes, da Holly Jackson, que é a mesma autora de Manual de Assassinatos para Boas Garotas. Eu ainda não li essa série, era trilogia, depois saiu mais um livro, mas todo mundo fala tão bem que eu tô de olho já nos próximos lançamentos da autora. Então, com uma narrativa ágil e assustadora, Os 5 Sobreviventes traz uma trama cheia de revelações na qual nada é o que parece. O primeiro thriller dela, fora do universo da série de Manual de Assassinatos, promete deixar os fãs tensos e sem fôlego até a última página. Já leu? Me conta aí se você gostou. O próximo livro, que foi lançado no mês passado, é Os Perigos de Fumar na Cama. Confesso que eu fiquei curiosa por conta dessa capa e também pela autora, que é Mariana Henriques, que é a mesma autora de Nossa Parte da Noite, que saiu pelo Clube Intrínsecos. Ainda não fiz a leitura de Nossa Parte, mas eu gostei da premissa. Apesar de não ser uma leitura de terror, ele parece ser um terror assim mais leve, mais pelo suspense. Aqui a gente tem um livro de contos com 10 histórias fantásticas, lançando mão de um amplo repertório de recursos narrativos inspirados no clássico do terror. Fantasmas, bruxas, brincadeiras com espíritos, visões e mortos que voltam à vida. Muito além de revisitá-los, a autora renova o gênero pelo qual ficou conhecida, demonstrando a força de sua voz radicalmente contemporânea. Então, fiquei curiosíssima, fica aí a dica. Outro livro que eu só descobri fazendo a pesquisa aqui para vocês. Eu não vi ninguém falando, pelo menos no círculo, que eu tô sempre buscando informações, não vi ninguém falando dele, que é A Torre Acima do Véu. Enquanto uma névoa perigosa ameaça a vida na Terra e pessoas se refugiam no alto de mega edifícios, a jovem Becca embarcará em uma aventura para tentar descobrir o que a humanidade já foi um dia. É uma publicação da HarperCollins, com uma capa bem diferentona também. E é uma distopia, pelo menos ela tá com essa pegada de distopia que eu gosto bastante. Então acabei de colocar na minha lista de desejados. Próxima dica também é de um suspense jovem, É Longe de Você, é da mesma autora de Todas as Garotas que Eu Já Fui. Eu li esse livro, ele tem resenha lá no blog Coisas de Mineiro, vou deixar o link aqui embaixo. Eu adorei. Ele parte de uma premissa extremamente simples, que são 3 amigos que estão num banco, esse banco é assaltado, eles são feitos de reféns. Mas a história cresce a partir disso de uma forma que é muito interessante. Então eu gostei muito da escrita, foi o primeiro livro da autora. Aqui a gente tem a história de Sophie, sua melhor amiga, que foi morta na sua frente. Viciada, todos acreditam que esse foi o motivo da morte, uma compra de drogas que deu errado. Depois de ser internada para se tratar das drogas, Sophie volta disposta a descobrir quem é o verdadeiro assassino. Eu gostei muito do primeiro livro, então esse aqui também está na minha lista de desejados. O outro livro, eu já tenho ele físico, é Mariposa Vermelha, o romance da Fernanda Castro, que narra a história de Amaryllis, uma jovem que, com a ajuda de um demônio,
embarca em uma jornada para enfrentar o passado, descobrir a própria força e assumir a sua verdadeira essência. Uma capa belíssima, uma fantasia apaixonante e empoderadora, permeada por monstros insólitos e corriqueiros, relações intensas e amores imprevisíveis. Eu adorei. É uma capa linda de uma autora nacional que eu ainda não conhecia, então, inclusive, coloquei aqui como livros que eu pretendo ler até o final do ano. O próximo é um livro que eu já li. Adorei, falta sair a resenha dele. Eu acho que eu ainda não lancei a resenha. É Luar da Feiticeira de Ossos. As feiticeiras de ossos, elas são as responsáveis por fazerem a travessia de espíritos depois que eles já se foram, como se fossem espécies de barqueiras. Bom, só que para isso, para que uma dessas meninas se torne uma nova feiticeira de ossos, ela tem que passar por uma provação, que é encantar e matar o seu primeiro amor. Só depois disso, e essa é uma relação que elas têm, porque se ela está disposta a matar o primeiro amor dela, ela não vai ter nenhuma ligação, ela não vai ter nenhum problema em fazer essa travessia desses espíritos. E ao mesmo tempo nós temos então a protagonista que está nesse momento de fazer esse ritual, e nós temos o Bastien, que viu o pai dele ser assassinado por uma feiticeira de ossos, ele jurou vingança, se junta a dois irmãos que também passaram pelo mesmo problema, não que o pai deles tenha sido morto, mas ele acabou morrendo depois de se apaixonar por uma feiticeira de ossos, mas os dois vão acabar se encantando, a Elesse e o Bastien. Uma história muito boa, o primeiro livro de uma série, ela não é uma fantasia única, mas vale muito a pena. E eu gostei bastante, fiquem atentos ao mapa, eu gosto muito de mapas e ele fez um pouco de falta aqui nessa história. Outro livro que eu quero muito fazer a leitura é o Rio de Prata. Nós temos aqui um livro de contos do mesmo mundo da trilogia de Devabad. Fiz a leitura de toda a trilogia, adoro a escrita da autora. Eu acho que ela traz 3 personagens muito fortes, que são o Ali, a Narri e o Dara. E aqui a gente tem 15 histórias, incluindo um final alternativo para a trilogia. Confesso que esse final alternativo me dá um certo medo, porque mesmo que a gente não tenha ficado em paz com as escolhas da autora, foram as escolhas da autora. Então esse final alternativo, não sei, eu acho que ele me deixa um pouco confusa. Mas temos histórias de outros personagens, então quero muito conhecer. Outra capa linda e de uma trilogia que eu gosto muito. E o último lançamento do mês de julho que eu queria comentar com vocês é Gelo e Sombras, da Audrey Coulthurst. É o segundo livro da duologia Fogo e Estrelas. Ainda não fiz a leitura do primeiro livro, não tenho o primeiro livro físico, tenho muita curiosidade. Então a gente tem intrigas políticas, magia perigosa e ameaças a um romance entre duas protagonistas. Então, o final bom de duologia que a gente começa e já termina, já tá toda lançada, fica aí essa dica. Bom, mas para o mês de agosto temos muitos lançamentos assim que eu quero muito fazer a leitura. O primeiro deles é Amor Teoricamente, da Ellie Hazelwood, uma autora que eu adoro, gosto de todos os livros da autora que já foram lançados, li todos. Se ela tem uma fórmula, é uma fórmula que me serve, gosto, então tô curiosa. Amor Teoricamente, nós temos 2 físicos rivais que colidem em meio a um turbilhão de disputas acadêmicas e caóticos namoros de mentira nessa nova comédia romântica de autora de A Hipótese do Amor. Ele já está disponível para venda. Outro que também já está disponível é Estrelas em Suas Veias. Então é o segundo livro da trilogia da Laura Sebastian, a mesma autora de Princesa das Cinzas. Fizemos a leitura de Castelos em Seus Ossos lá pelo Fantasticai. Também vamos fazer a leitura de Estrelas em Suas Veias com uma capa muito bonita. Gente, o final de Castelo em Seus Ossos, eu ainda não me recuperei daquele final. Eu ainda tenho a esperança de que a autora resolva relevar uma coisa que ela fez, mas eu acho pouco provável. As princesas sempre acharam que participariam do reinado da Imperatriz Margot, que é a mãe delas, mas agora precisam sobreviver às cruéis manipulações de sua mãe em meio a revoluções e jogos de poder. Então no primeiro livro a gente tem 3 princesas que foram criadas para se casarem com príncipes de outros reinos, porque a mãe quer transformar tudo num grande império como já foi um dia. Então fica aí Estrelas em Suas Veias. Outro livro lançado no dia 18 é Upgrade, do Blake Crouch, o mesmo autor de Matéria Escura, de Recursão, 2 livros que eu li, gostei bastante, gosto mais de Recursão do que de Matéria Escura. É um autor de ficção científica, também tem um livro de contos dele que eu gosto muito. Então a gente tem um livro, dessa vez ele veio em
parece que ele não é capa dura, parece que é capa comum, brochura. No meio da madrugada, o agente Logan entra em um laboratório clandestino à procura de provas de um crime sem fazer ideia de que sua vida está prestes a mudar. Um sonho estranho, uma explosão, então silêncio. Logan acorda em um leito de hospital sendo atendido por profissionais usando trajes de proteção biológica, enquanto sua esposa e filha observam através de uma barreira de vidro. Os médicos informam que ele foi infectado por um vírus capaz de modificar sua estrutura genética. Já adorei. Embora os exames não tenham detectado nada. Depois que a febre e a dor passam, Logan começa a enxergar o mundo com mais clareza. Ele está mais forte, mais inteligente, mais rápido, e suas habilidades podem aumentar a cada dia. Algo revolucionário está em curso, algo capaz de mudar a própria definição de humanidade e trazer consequências devastadoras caso caia em mãos erradas. Logan é a única pessoa no mundo que pode deter a catástrofe iminente e impedir a morte de milhões de pessoas, ainda que para vencer a guerra ele tenha que confrontar seu passado sombrio, desafiar o governo e transformar em algo que jamais imaginou. Uma trama intimista com proporções épicas, Upgrade explora as implicações éticas e sociais da tecnologia, ao mesmo tempo que questiona os limites da humanidade e nosso infinito potencial. Eu gosto muito das histórias dele e estou curiosíssima. Eu sei que teve gente que leu esse livro antes de ser publicado aqui no Brasil, né? Todo mundo que gostou, não sei bem como é que estão as opiniões, mas eu quero ler para saber o que eu vou achar. No dia 25 de agosto sai Deusa de Sangue, o mais novo livro da FML Pepper, uma autora nacional. Ela é autora de uma série de fantasia bem famosa e de um romance contemporâneo que eu gosto muito, que é 13. Gosto muito desse romance dela. Deusa de Sangue é um romance repleto de fantasias e reviravoltas. É a saga da garota guerreira que desafiou as normas dos homens, as lendas dos deuses e até mesmo a morte, sem imaginar, no entanto, que a mais terrível das batalhas seria travada dentro de seu próprio coração. Então fica aí a dica. Eu gosto da escrita da autora. Gosto muito da outra série dela, que é Não Pare, mas eu gostei mais do romance contemporâneo. Outro livro da Karin Slaughter, que eu ainda não li, mas tenho muita curiosidade, porque falam muito bem dos livros dela. São livros de suspense e mistério, com uma carga, assim, bem pesada, alguns deles com gatilhos, não sei se é o caso. Mas depois daquela noite, para Sarah Linton se tornar uma médica de sucesso, ficar noiva do homem de seus sonhos e ser a mulher determinada que é hoje, ela precisou deixar para trás as lembranças de uma noite de terror que aconteceu 15 anos atrás, quando ainda era estudante de medicina. Mas quando está de plantão uma noite na emergência do hospital, encaminhada para o caso de Danny Cooper, vítima de um ataque brutal, que foi confessado somente a Sarah depois da morte da jovem. Agora, 3 anos mais tarde, a médica é parte indispensável de uma investigação liderada pelo agente Will Trent, que não demora a concluir que os crimes ocorridos com Danny e Sarah estão diretamente ligados. Então a gente provavelmente tem algum serial killer, já vi que ele vai ser terrível, mas eu quero ler os livros dessa autora. Tinha que colocar um livro pelo menos esse ano, né, para começar a conhecer a escrita da Karin Slaughter. Me diz aí, já leu algum livro dela? Por qual eu devo começar? Agora um livro com uma capa completamente maluca. Cyberpunk 2077, Nenhum Acaso. Ele vai ser publicado no final do mês pela editora Roku. Na Cidade dos Sonhos, se você tem grana suficiente, a vida pode ser brilhante. E se não tem, vale quase tudo para conseguir. Em uma noite chuvosa, um grupo de estranhos se une para aplicar um golpe quase impossível. Saquear um container misterioso da toda-poderosa Militech. A única coisa que tem em comum é que todos foram chantageados para participar do roubo. A gangue precisa aprender a conviver e trabalhar em equipe se não quiser que seus segredos se tornem um assunto na rede antes do próximo golpe, que colocará em risco muito mais do que suas vidas. Eu fiquei bastante curiosa. Olha essa capa, parece uma história bem diferentona. Mestre dos Jeans, ele tá na minha lista de desejados já há algum tempo. Ele foi vencedor dos prêmios Nebula e Locus. Ele vai narrar a história da agente Fátima, que atravessa um Egito repleto de seres fantásticos para desvendar um assassinato. Nesta fantasia, cujo cenário é o mundo árabe jamais colonizado, o autor discute temas como colonialismo, sexismo e racismo em uma história cheia de suspense e ação. Também fiquei pela capa, pelo título da obra, depois que eu fui atrás da premissa, gostei bastante, tá chegando aí pela Suma. A Morro Branco tá trazendo o capítulo secreto, o 6º volume da série A Biblioteca Invisível. Eu tenho todos os 5 livros anteriores, ainda não li nenhum por conta dessa minha mania de ler uma série
depois que ela está completa. O 6º livro está sendo lançado agora e é hora de retornarmos à biblioteca com uma nova viagem no tempo. Irene e Kai devem realizar algo que podemos chamar de roubo impensável. Genevieve Kugman, a autora, nos transporta a uma Viena do século XXI, bem diferente no 6º volume da série A Biblioteca Invisível. Não sei quantos volumes tem essa série. As capas são sempre muito brilhosas, muito diferentes. Fiquei curiosa e preciso começar a ler a série. Outro livro que está há algum tempo já na minha lista de desejados é O Ladrão de Estrelas, por conta da capa e uma premissa também, porque é inspirado no clássico As Mil e Uma Noites. Então nós temos a eletrizante história de uma lendária contrabandista, um príncipe covarde e uma missão perigosa pelo deserto para encontrar a mítica lâmpada mágica, primeiro livro da trilogia Mar de Areia. Tá saindo aí pela editora Buzz. Pela editora Jangada nós temos Olhar Petrificante, a história da Medusa. Então nós temos uma revisão da compreensão do mito de Medusa, trazendo empatia e nuances em uma das primeiras histórias nas quais uma mulher, atacada por um homem poderoso, é culpada, punida e transformada em monstro pela agressão. A gente já ouviu essa história milhares de vezes desde então, né? Então, assim, eu já quero. Eu vi um reconto que é da Ariadne, que saiu pela editora Planeta Minotauro, que ela já fala um pouquinho também da própria Medusa, né? Que as mulheres na mitologia não tiveram uma vida fácil. Então, todas elas, de alguma forma, são culpadas aí por tudo. E a gente vê isso ao longo da literatura, ao longo da história, ao longo da vida. Então, fiquei bastante curiosa. E o último livro que eu queria trazer para vocês é um livro controverso. É O Rei da Terra do Nunca, um romance dark que reconta a história de Peter Pan e o Andy para maiores. Mas eu acho que é entender que ele é para maiores e que os personagens também são maiores. Entendo que eles são adultos. Então, quando Winnie completa 18 anos, ela é levada pelo maligno Rei da Terra do Nunca e seus garotos perdidos. Mas logo vai descobrir um outro lado da história que jamais imaginou. Não sei, fiquei curiosa. Eu não vi ninguém que tenha lido de fato o livro para falar dele. Ele vai ser lançado no dia 21 de agosto, tem uma capa aí interessante, enfim. Bom, então foram esses os livros que foram lançados no mês de julho e de agosto. Espero ter aumentado a sua lista de desejado, como eu fiz com a minha, inclusive lançando alguns livros que eu nem tinha conhecido até então. Acho que é sempre válido a gente dar uma passeada, conhecer os lançamentos, ver o que as editoras estão trazendo por aí. Sempre tem coisas bem interessantes e vou deixar o meu link de compras da Amazon aqui embaixo. Se puder utilizar meu link para comprar ou esses livros que já foram lançados ou qualquer outra coisa, eu te agradeço muito. Te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!